Prontinho, então, bom dia aí aos que foram chegando, tá? E a todos, né? Todos já temos aqui uma. Ok. Então, vamos iniciar o nosso dia de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso roteiro. Vamos tentar esquentar esse dia hoje, né? Que tá. Hoje acho que tá frio por todas as partes. Então, nós temos aqui hoje na nossa reunião 4, né? Então, já estamos aqui no dia 10/6. E o nosso tema de hoje, né? Nós vamos ter aqui mais uma estratégia sendo abordada, que é a flashcards. E vamos estar vendo uma possibilidade de uso dessa estratégia dentro de uma aula do primeiro ano que fala de sistemas e matrizes, né? Então, não sei aí se quem tem o primeiro ano já chegou nessa aula, né? Ou deve estar Bonitinha. próximo. Guri acabou de sair. Então, nós vamos estar vendo uma Ela chegou. possibilidade dentro dessa aula, né? Então, Oi? não quer dizer que não Não. podemos utilizar a estratégia, né, em qualquer outra aula e qualquer outro ano ou série. Na verdade, é uma estratégia que possibilita trabalho assim, né, em todos os anos, séries, né, no fundamental, porque acaba sendo até divertido, né? Vocês vão ver pela abordagem, né, como um jogo. Então, é algo, né, que agrada a todos e proporciona aí uma melhoria da aprendizagem. É mais um recurso aí que podemos utilizar. Sempre lembrando, né, pessoal, da nossa participação ativa aqui no grupo, de estar com a câmera aberta, e preferencialmente utilizando aí o computador, tá? Hoje nós temos algumas atividades para realizar, né? Uma delas hoje é o nosso portfólio, então se puderem já deixar ele no jeito aí, né? Então hoje é a reunião 4, ela tem o portfólio. Tá? Então, depois, assim que puderem, já deixe aí ele no jeito. E também nós vamos fazer uma atividade, que é o flashcard, que vai utilizar o Canva, né? Então, mas no momento oportuno aí, né? Nós vamos ter aí as indicações, né? De como fazer, tá? Mas assim, só avisando, né? Para depois vocês já estarem preparados aí para essas coisas que vamos estar fazendo hoje, ok? Então, o computador vai ajudar, né? Se não tiver jeito mesmo, se você não tiver como hoje usar o computador, pelo celular dificulta um pouquinho mais, né? Mas ainda dá para fazer. E hoje, na nossa agenda, nós temos aqui os nossos objetivos, né? Vamos ter ali a conversa, né? E a fundamentação da estratégia, né? Que vamos utilizar. Depois nós vamos ver dentro da aula contemplada, né? Para o dia de hoje, a organização dessa aula, o trabalho com o descritor que essa aula tem, né? E até recompor a aprendizagem, tudo dentro dessa aula. Aí, a seguir, nós vamos ter a nossa vivência e compartilhamento, que então vai ser ali a experiência de estar fazendo ali um modelo de flashcards, né? Que vai ser feito pelo Canva. E depois,
finalmente, né, teremos a nossa conclusão. Vamos ter novamente 2 links. Eu já até coloquei eles lá no nosso grupo de WhatsApp, mas depois, no momento, eu vou estar colocando aqui no chat para vocês. Tá? Que vamos ter, assim como tivemos na semana passada, a avaliação do dia, né, da reunião, e vamos ter também aquela da verificação da aprendizagem, né, que é uma novidade aí ainda para nós. Alguns estão preocupados, perguntando se tem nota, essa verificação. Nesta jornada ainda não temos nota, né, não sabemos se numa próxima poderá ter. Então é apenas para, né, observar ali o que você prestou atenção durante a reunião, né, um pouco dos seus conhecimentos. Então não é nada ainda de nota, tá? Porque a nota ainda nessa jornada é o portfólio, que é 40 pontos, e o nosso relato de implementação, que é 60 pontos. Então essa verificação não tem nota não, tá bem? E depois, então, a nossa conclusão. Aqui o nosso cronograma, que nós vamos estar sempre seguindo, né? Hoje já estamos na 4ª reunião, né? Então, vamos seguindo aqui semana a semana até o final, aqui, né? Bom dia aos que estão entrando aí, acho que entrou a Miriam, agora o Henrique, né? Bom dia. É a minha internet que está ruim aqui. Eu estava reiniciar o computador. Hoje cedo até que está bem aqui, mas ontem à noite também eu sofri aqui para fazer minha reunião, que estava bem complicadinha a internet. Mas, ok, que bom que você conseguiu entrar. E agora, então, no nosso acolhimento, né, nós vamos ter um vídeo, assim, bem emocionante, né, para a gente refletir. Deixa eu ver aqui o que nós já podemos estar nos direcionando, né? É lógico que depois do vídeo, a gente sempre traz aqui para a nossa vivência, né? Mas aqui diz para a gente aqui sobre ensinar em contextos diversos, né? Diz que é, então, desafiador, mas também é uma oportunidade incrível de crescimento, tanto para os estudantes quanto para os professores. Resultados transformadores exigem flexibilidade, sensibilidade e formação contínua, né? Então, na verdade, isso daqui é tudo que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós temos contextos diversos, né? Nós temos uma diversidade em nossas salas de aulas. Bom dia, Marilza, pode falar. Tudo bem com você? Bom dia, professora. Eu entrei agora porque eu estava lutando com a minha internet aqui, tá? Agora que ela resolveu colaborar comigo. Bem, Marilza, tá tranquilo. A gente está só no comecinho, tá? Beleza, ainda bem que você conseguiu. Okay. Então, veja bem, nós temos, né, um contexto desafiador, né, e diverso em nossas salas de aula. Então, isso daqui não já é a nossa vivência, né? Não é novidade para ninguém. E por isso, né, sempre precisamos de estar flexíveis, né, diante a tudo que a gente propõe na sala, né? E a sensibilidade de você perceber um aluno, né, que precisa de mais atenção, que precisa de uma atividade diferenciada. Então, tudo isso a gente já está bem por dentro, né? Já sabemos tudo isso. E a formação contínua, né, pessoal? A gente fala assim, eu já fiz, né, tudo. Muitas vezes a gente fala, né, já fiz todos os cursos, não preciso mais de elevação. Mas, ultimamente, as coisas mudam, né, a cada semana, ano a ano, ultimamente a cada semana.
Então, a gente precisa estar sempre em formação, mesmo que não precisamos mais de pontuação, né? Mas a formação, ela faz parte da nossa vida, né? Vamos ver, então, agora o que nos traz aqui o nosso vídeo de acolhimento. Você não pode lembrar da primeira vez que respirou, nem de quando deu o primeiro passo. Mas que foi difícil, foi. Além de absolutamente necessário. Porque tanto faz o credo, a idade, a raça, o continente. O que a gente faz, desde que nasce, é aprender. Basta estar aberto para isso e enxergar que cada pessoa, nesse caminho, nos ensina um pouco. Algumas, quando nos dizem não, você não vai conseguir, porque é aí que a nossa alma, desafiada, ganha mais força para ir em frente. Se arrisca e aprende que consegue. Nem que seja depois de tantas tentativas. Outras pessoas, quase anjos, nos pegam pela mão e indicam o rumo. Nos entregam as ferramentas. Cuidam para que nossas quedas, inevitáveis, machuquem menos. São professores que entram e saem dos nossos dias. Pode ser o professor da alegria ou da persistência. Alguém que nos mostra como fazer cálculos ou nadar. Aquele que nos ensina as primeiras letras ou que vem bem depois, provando que precisamos reaprender o que achávamos já saber de cor. Nos mostrando generosos que o conhecimento não tem limite. É uma das poucas coisas que ninguém nos tira e ainda nos deixa cada vez mais livres para ser quem a gente quer ser, percebendo que quanto mais se aprende, mais se quer aprender. E que o nosso mundo, além de estar aí para ser descoberto, é muito, muito maior do que a gente enxergou um dia. Gente, que lindo, né? Depois, se alguém quiser comentar alguma coisa também, tá? Mas, assim, na essência aí, né? Que a gente... Ah, deixa eu ver aqui que o Jurandir, acho que hoje pegou o e-mail errado. Deixa eu só falar com ele, para ele... Jurandir, bom dia. Bom dia, Jurandir. Bom dia. Ô, Jurandir, dá uma verificadinha aí. Eu acho que você entrou com o e-mail errado. É porque você pediu permissão. Você não entrou com o e-mail do @escola. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu já... Isso, daí é melhor você entrar com ele, tá bem? Ok. Isso, tá jóia, Jurandir. Então, até que o Jurandir vai conseguindo lá consertar, né? Sobre o nosso acolhimento, né? O nosso vídeo de acolhimento. Então, observem, nós vimos ali várias, né, pessoas, uns contextos diversos ali de aprendizagem, né? Então, desde pessoas ali, né, aprendendo a coisas na primeira vez na vida, alunos, né, motivados a aprender na escola, e também pessoas aprendendo algo novamente, né, por algo que passou na vida. Então, são mostrando para a gente, né, que o aprender ele pode acontecer em qualquer etapa de nossa vida, né, dependendo do que a gente passa, né? Então, não é só agora é hora de aprender determinada coisa, né? Sim, temos essas etapas também, mas o aprender ele pode, né, acontecer a qualquer momento. Agora sim, eu vou pedir a participação de vocês, tá? Nós temos essa pergunta aqui, né, de acordo com o vídeo, que a gente viu ali algumas vidas que foram transformadas, né? E
E você, professor, já viu uma vida ser transformada por meio do ensino? Qual foi o momento em que você percebeu que sua presença como educador fez a diferença? Então, com certeza, né, vocês têm experiências diversas aí, né? Gostaria aí que alguém falasse alguma coisa sobre essas transformações, né, que a gente presencia aí ao longo da nossa vida escolar. Quem gostaria de compartilhar aqui um momento? Vamos lá? Rafael, muito bem. Bom Vamos dia lá, a todos. Bom dia, Rafael. Professor, eu acho que além dos olhares que a gente recebe dia a dia de admiração, né? Quem tem 6º ano, como eu, receber aquelas cartinhas, né, que aquece o coração da gente. Para as terceiras séries, eu falo muito a respeito do vestibular e da importância deles prosseguirem os estudos, né? Então, algo marcante assim, do ano passado foi uma aluna que passou numa universidade pública e a primeira pessoa que ela mandou mensagem foi para mim, agradecendo ele por estimular eles a passar no vestibular. Então, eu acredito que a nossa profissão, embora seja árdua, né? A gente trabalha bastante, às vezes não sai como a gente quer, mas essas pequenas ações fazem a gente querer continuar, professora. Ah, muito bem, é isso mesmo. É bem isso. Ah, Dilson, tudo bem, tá? Tranquilo. É isso mesmo, Rafael. A gente não é fácil, né? Algumas vezes até a gente pensa em que não tem mais o que fazer, né? Acaba com vontade de desistir, mas essas pequenas coisas, como você diz, é que ainda nos sustenta, né? E a gente tem, graças a Deus, é porque a gente fala muito, a gente acostuma falar do que está errado, né? Do que está ruim, mas a gente tem, sim, muita coisa boa, né? Tanto aí, como você falou, no 6º ano e também no 3º ano, né? Muito bem, é isso mesmo. Em relação a 6º ano, né? Realmente, ver a vontade, né, de conhecer coisas novas, né, de aprender, é muito bom. Ótimo, obrigada, Rafael. Mais alguém, pessoal, gostaria de compartilhar também um momento? Tá todo mundo quietinho hoje? Será que é o frio que está deixando todo mundo É o frio. encurujadinho? Ô, Jurandir, que bom que deu certo aí de você entrar agora. É o frio, né, Jurandir? Você está com frio aí? Bastante, hein? Bastante frio. Você gostaria de compartilhar alguma coisa ou você não conseguiu ver o vídeo? Mas assim, compartilha um momento seu aí, assim, que você viu um aluno, a vida de um aluno sendo transformada por conta da educação, né? Eu posso dizer assim, até do meu próprio filho, né? Assim, eu tenho visto assim que eu tinha muita dificuldade, eu e minha esposa, ele em relação aos estudos, né? Que ele era um aluno difícil. Só que assim, ao momento em que nós colocamos ele no Senai, ele acabou tendo dificuldade para fazer o ensino médio no Senai, mas só que a partir do momento em que ele foi fazer o serviço militar e ele retornou e, assim, os estudos dele, eu tenho visto uma transformação enorme, tanto é que hoje, esse ano, né, por via da pandemia, era para ele ter terminado 2 anos atrás, e esse ano ele está terminando o curso dele de automação, né? E assim, ele fez no IFE, assim, com todo o esforço dele. Nós moramos a 30 quilômetros de distância da nossa cidade aqui em relação ao IFE, né? E eu tenho visto a dedicação dele, assim, para que o que ele acaba fazendo, né? O esforço dele que ele faz para poder estar cursando isso aí, né? Então, assim, eu vi a transformação nele, porque a gente, na época,
a gente se esforçava tudo e ele não demonstrava esforço, né? Mas quando ele assumiu o papel de, digamos assim, de homem, eu vi uma transformação muito grande na vida dele e na dedicação dele em relação a estudo. Ah, que bom, Jurandir, que ótimo, né? Muito bem, obrigada por compartilhar. Bom dia, Adilson. Vamos falar um pouquinho, Adilson? Ô, Adilson, abre o seu microfone, senão a gente não te escuta. Obrigado, desculpa. Agora sim. Ouvindo o Jurandir e o Rafael, fez eu lembrar agora da situação de duas alunas minhas que são sitiantes, que têm um sítio grande, né? E as duas estão com a ideia de vir para a cidade. Uma quer fazer psicologia, a outra quer fazer farmácia. Aí eu comentei com elas, a Jaqueline e Jéssica, duas têm praticamente a mesma idade, um aninho de diferença uma da outra, estão estudando junto, no terceirão. Eu falei, e o sítio do pai? Né? Como é que fica? A fazenda do pai lá. Eu já falo uma fazenda, né? Porque é um bom pedaço de terra. Não são bem divididas. Falou, pois é, não tem mais ninguém lá para assumir isso. Eu falei, Jaqueline, se você gosta do trator, se você planta, se você participa de tudo aquilo lá, você já foi ao banco, junto com seu pai, fazer financiamento, trabalhar educação financeira, acompanhar tudo aquele movimento lá, ou ficando só nas costas do teu pai? Conheço o pai dela. Aí ela chegou em casa e pediu, pai, eu posso ir segunda-feira com o pai no banco, no Sicredi, para a gente ver financiamento, essas coisas aradas que o pai vê sempre? Pode, minha filha, você vai participar junto comigo, vamos. Você acredita que a ligação do pai, no outro dia, que a filha está sendo, que eu estou convencendo a filha a assumir o sítio do pai lá, e ele ficando emocionado porque não tinha para quem deixar aquilo lá. Ia para, como se diz, vender tudo para vir para a cidade. Então, isso me deu uma emoção muito grande. É isso que valoriza o nosso trabalho, porque do demais, né, coisas que vêm de fora, é só cobranças, né? Então, desculpe o desabafo na aula passada, mas a gente tem muitas histórias que a gente vai levar para a vida, né? Isso é sagrado. Pelo menos isso da profissão, né? É verdade. Capital, dinheiro, riqueza, a gente não vai conseguir, né? Então, não, isso não. Só se for de outras fontes. De outras fontes. Como nasceu professor, tomou café da sala dos professores, nunca mais vai ficar rico, né? Café e bolachinha pedagógica. Né? Exatamente. Adilson, mas que legal, né? Olha aí. Ajudando o aluno a preservar o que ele já tem, né? Muitas vezes ele não vê, né, uma expectativa dentro daquilo, né? E hoje a gente tem aí muitos que estão preferindo, né, ficar aí na propriedade, né? Muito bem, aí quem sabe dá certo, né? A menina acaba se encantando. Ok, muito obrigado, gente. Com certeza todos vocês têm histórias, né, assim, mas ótimo aí para quem já compartilhou aqui com a gente hoje, né? Vamos seguir agora. Bom, aqui, então, nós lembrando, na semana passada, que nós vimos sobre as estratégias metodológicas que nós temos nessa jornada. Então, na semana passada, nós vimos a DIC, né? Hoje estaremos aqui com a flashcards, né? E depois ainda temos mais 4 estratégias aí para serem apresentadas, tá? Na próxima semana, passa ou repassa, ok? Só para refrescar a memória aí, né, na questão de pensar aí a nossa implementação, né? Já ir elaborando aí sobre ela. Muito bem. E agora, então, os objetivos, né, que nós temos para o dia de hoje. O primeiro objetivo é desenvolver um estudo sobre a estratégia metodológica flashcards, né? Já que vamos trabalhar com ela, né? Vamos conhecer um pouquinho mais, fundamentar, né? E ver as possibilidades de trabalho. Trabalhar a capacidade de comunicação matemática no processo de generalização de dados a partir do descritor D31. Então, nós vamos dar uma olhadinha na aula do RCO, que traz aí esse descritor.
E vivenciar a construção de flashcards em uma aula do RCO. Né? Então, esse aqui vai ser o nosso momento em ação de hoje, esse terceiro objetivo. E para iniciar a nossa conversa, né, sobre a estratégia, nós temos a busca por estratégias no ensino da matemática, estimula o uso de ferramentas que facilitam a assimilação e retenção dos conteúdos, com foco em uma aprendizagem mais eficiente e personalizada. Então, essas estratégias, elas entram aí, né, como recurso para que cada vez a gente consiga aí mais essa aprendizagem eficiente, né, buscando sempre o protagonismo do nosso aluno. Pensando nisso, nessa reunião, estudaremos a estratégia metodológica flashcards, que nada mais é do que cartões, né? Cartõezinhos, que a gente pode tanto fazer e levar pronto para a aula, ou também, né, confeccionar ali com os próprios alunos. Mas vamos ver, né? Você tem conhecimento sobre esse tema? Alguém já conhece esse trabalho aí com os flashcards? Ou já até trabalhou? Como é que está o seu conhecimento aí? Coloca aqui uns emojis aí para mim. Positivo, negativo. Vamos lá. Rafael, Miriam, Juliana. Parece. O Henrique já disse que sim. Ok, muito bem. Talvez, pessoal, muito bem, obrigada aí pela sinalização. Talvez, né, pode ser que vocês ainda não conheçam com esse nome, né, porque hoje tudo tem uma nova roupagem, né, um nome diferente, mas quando a gente começar a ver, né, vocês vão, eu já fiz algo assim, né, ou já vi meu colega trabalhando assim, então aí vocês já vão perceber que de repente já tem um conhecimento. E aqui um pouquinho de fundamentação, né, uma fala de Velázquez, 2001, ele definiu a aprendizagem como resultado de possíveis mudanças comportamentais, sejam mudanças do comportamento intelectual ou aspectos psicomotores, quando estímulos externos absorvem novas informações, promove o desenvolvimento de habilidades ou produzem novas mudanças de experiência. A aprendizagem torna-se efetiva. E aí, sobre os flashcards, eles constituem artefatos de papel empregados como recurso de autoaprendizagem. Cada card contém informações ou figuras de um lado, geralmente possui um questionamento referente ao conteúdo trabalhado e no verso a resposta pertinente à questão. Então, pessoal, são cartas, né, cartõezinhos que podem ser confeccionados em pedaços de papéis, né? Mas depois nós vamos ver que por uma técnica de Lemove, exige um certo padrão, né, para que essas cartas, né, cartões, sejam iguais. Então, é aquela técnica que o formato importa. Então, só isso aí de exigência. E o que acontece? De um lado da carta, né, você pode colocar ali uma pergunta, uma questão, ou até mesmo uma situação, um problema que não seja muito longo, né, o contexto da situação, de preferência questões mais rápidas, de curto texto, e do outro lado você vai colocar a resposta, que tanto pode ser escrita, tanto pode ser em gravuras, aí vai depender do que você tiver aí, né, do seu tema, conteúdo também explorado.
Eu tenho um vídeo aqui, eu vou ver se dá para mim colocar aqui para vocês, porque ontem eu acabei não conseguindo. Que é melhor para revisar para quem quer fazer o Enem, para quem quer passar em medicina? Fazer questões ou fazer flashcards? E aqui são duas formas ativas de revisão, são duas formas importantes, mas sem dúvida, questões são mais importantes para revisão do que os flashcards. Mas flashcards vão ter uma função muito especial que as questões não têm, que eu vou te mostrar aqui. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em aprendizagem, em neurociência da aprovação e já ajudei centenas de aprovados em medicina que priorizavam as questões, mas usavam os flashcards de uma forma muito estratégica. Então, como que a gente usa as questões na revisão? A gente usa de duas formas. A gente usa as questões por tema, priorizando ali os temas que mais caem. Então, eu vou saber, poxa, eu tô errando mais soluções do que estequiometria, então eu vou priorizar ali o estudo de soluções, eu vou ter que fazer mais questões de soluções. Isso aqui dá esse guia muito importante. Mas também a gente pode usar questões misturadas quando a gente já está avançado na matéria. Então, pego ali, por exemplo, uma prova antiga de naturezas, faço 15 questões por dia. Pego uma prova antiga, um simulado de matemática, faço 10 questões por dia. Aí eu estou fazendo uma revisão por questões misturadas, que é muito válido, porque eu treino a flexibilidade cognitiva e olho ali também, poxa, esse assunto aqui ele nem cai tanto, mas quando ele caiu eu errei, então eu preciso de voltar nisso. Só que o que acontece? Na hora que você erra uma questão, é muito comum que você continue cometendo aquele mesmo erro, mesmo quando você vê a resolução comentada do professor. Então isso gera o que a neurociência chama de ilusão de competência. Como eu faço para aquilo que eu errei, para que eu não volte a cometer esse erro? Aí que entram os flashcards com muito sucesso e sendo os queridinhos dos aprovados. Inclusive, não sei se você já viu Grey's Anatomy, né? Inclusive, os médicos estudavam para residência com flashcards, dava briga por causa dos flashcards. Porque aí você vai pegar, poxa, isso aqui eu sempre confundo essa virose com essa virose. Eu sempre esqueço a fórmula tal, eu sempre confundo qual é a função, como é o aldeído. E aí você vai fazer um flashcard específico para aquilo que você está errando. No flashcard você coloca a pergunta na frente, a resposta atrás. Você pode fazer no papel ou em aplicativo, tem o Anki, tem o Brainscape, que muita gente gosta. Eu recomendo começar pelo papel. E aí você vai começar a revisar esses flashcards, os seus principais erros nas questões, ou das suas dúvidas que você teve durante a aula, ou daquilo que você estava estudando na teoria e falou, poxa, isso aqui pode me confundir. Ou seja, flashcards feitos de forma bem estratégica, e aí você vai começar a revisar isso aos finais de semana. Você vai dar um check no que você acertou, um X no que você errou, e os que você errou, eles voltam na semana seguinte. E aí você vai saber se você tem que estudar mais a teoria e vai melhorar de forma muito estratégica, muito específica naqueles pontos que muitas vezes as questões não vão te dar. As questões vão te dar volume, diversidade, mas não vão te dar foco e repetição naquilo que você está errando, que você vai conseguir muito mais com os flashcards. Então organize essa sua revisão, talvez você... Muito bem, então nós temos aí, né, a fala aí da Sabrina, né, que é especialista em treinamento para pessoas, né, que querem passar no vestibular, no Enem, num concurso. E aí, então, ela colocando aí, né, os flashcards como uma estratégia, né, muito boa aí de memorização, né, de aprendizado, enfim, né? Não memorização pela memorização, mas sim de aprendizado. E aí, então, ela até já colocou ali, né, várias coisas aí sobre como é, né, a questão dos flashcards. Muito bem. Então, o vídeo... Que é melhor para revisar para quem quer fazer o Enem, para quem quer... Podemos empregar a estratégia metodológica de flashcards como um recurso prático para a implementação da técnica de repetição espaçada. Nesse sentido, apresento algumas sugestões. Opa, deu uma travadinha aqui. Então, primeiro, né, algumas sugestões. Faça seus próprios flashcards. Mescle palavras com imagens. Aprenda nos dois sentidos. Deixe cada card com pouca informação para não criar a ilusão de competência. Misture a ordem dos flashcards. Então, aqui, algumas dicas, né, de algumas sugestões de ter sucesso aí com o trabalho nos flashcards. Né? Fazer os próprios, né, seria, assim,
algo que já vai ajudando a memorização, né? Você está fazendo, participando. Então, pense, né, na ideia de repente, estar fazendo, né, propondo para fazer ali com os alunos, né, uma experiência de fabricação aí dos flashcards. E ainda dentro da nossa experiência, né, flashcards trabalham a criatividade dos estudantes. Por quê? Porque eles podem fazer essas cartas com modelos diferenciados, com imagens, né, desenhos, colagens. Então, tudo isso vai estimulando, além do aprendizado, né, com criatividade. Possibilita navegar pelas competências da taxonomia de Bloom, né, que a gente está sempre colocando ela aqui, que é o lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. E a promoção da criatividade é a chave para um mundo de possibilidades. Professor, que tal nos contar suas experiências com a estratégia metodológica dos flashcards em sala de aula? Bom, na verdade, né, vocês aí disseram, uma maioria aí, parece que teve uma, duas pessoas que falou que já conhecia, não sei se teve experiência de uso, né? Mas, então, qualquer coisa deixamos para a próxima aí. O Adilson, pode falar, Adilson. Prof, eu fiz o meu PDE em cima de um bingo, com números e jogando bingo no formato, né? E eu pensei que numa dessas eu podia aproveitar e fazer a implementação em cima disso. Trabalhar uma aula do RCO, né, referente a uma aula, escolher uma aula do RCO, e usar esse bingo, que já é um trabalho que eu tenho já do PDE, e é em formato de cartões assim, né? Eles têm o formato matemático, né, a simbologia matemática, e aí joga o número e se apresenta a figura. Né? Uma dessas eu vou poder encaixar aí nesse trabalho aí. Ó. Bem. Eu acho que dá certo sim, Adilson. Se você já tem o material, né? Eu tenho material pronto já, impresso, uma coisa bem bacana que eu fiz. Até apresentei lá no UniOeste uma vez. Então, vou apresentar para vocês aí. Que ótimo. Muito bem. Aí, ó, beleza, já achei meu fundamento aí. Já deu um estralo aí de ideia, né? Um insight. Muito bem. Ótimo. Tá vendo como a gente dá ideias e as ideias vão surgindo de acordo com o que a gente vai vivenciando, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a aula, né? A aula do que a gente vai estar visualizando como proposta de trabalho. Vamos ver o que vocês vão achar da aula em si, né? Se vai ser uma aula tranquila, fácil para a gente trabalhar, né, nessa estratégia. Mas vamos ver a organização dessa aula. Então, primeiro, né, essa aula trabalha o descritor D31, a estratégia metodológica flashcards, e a aula é escalonamento de sistemas lineares. É a primeira aula desse tema, né, mas embora o aluno já tem é uma aula do primeiro ano, e o aluno já está vindo com o conhecimento ali de sistemas e matrizes. E aí tem essa aula aí que vai para o escalonamento, né? Então, já tem algum conhecimento aí de sistema e matrizes, e agora chega nesse ponto aí. Uma sugestão, né, de organização da sala, que é o layout. Observe que ali os alunos estão em duplas, porém eles estão frente a frente. Dá para observar aqui. Não é aquela dupla, né, que eles fazem que fica lado a lado, né? Essa aqui fica um de frente para o outro. Para facilitar, né, a questão do jogo em si, né? Porque o flashcards nada mais podemos dizer que ele é um jogo de perguntas, né?
E aqui a estratégia aqui de gestão de sala, né? Eu acredito que não precisa ser só de 2 a 2, eu acredito que pode ser mais, né? Mas, assim, a sugestão aqui da aula seria essa, né? Mas, de repente, dá para ficar em grupos de maiores, né? Porque é só a questão de... não limita participantes, né, no jogo. Então, com certeza dá para fazer com mais. Aqui essa estratégia de gestão aqui, o formato importa. Ah, muito bem, aí, ó, tá vendo? Agora o pessoal já está começando a ver que já fez, já trabalhou isso, né? Eu acho que é a aula do 25, sim, tá, Adilson? Então, essa estratégia aqui, o formato importa, ela é bem aplicada nessa estratégia metodológica, porque, né, acho que eu já estava comentando com vocês, as cartas, né, de um jogo, elas têm que, primeiramente, né, seguir um padrão. Esse padrão tem que ser tamanho, né? De repente, um colorido, uma repetição do colorido. Ela pode até ser de mais cores, mas que tenham assim, uma repetição, tantas de uma cor, tantos de outra. Então, o formato importa significa ter um padrão para aquela atividade, né, que você vai fazer, estabelecer um padrão que, como eu disse, passa por tamanho, formato. Essas cartas podem ser retangulares, podem até ser mais quadradinhas, né? Ou até um outro formato, mas que elas tenham ali, né, dentro de um jogo, o mesmo formato, né? Porque senão pode acontecer do aluno ter uma memorização, né, no sentido do tamanho diferenciado, né? Então, por isso que o formato aí importa, e o professor tem que estar percebendo isso daí. As ações, né, para uma aula dessa. Isso, exatamente. Também, ó, informação, tem que ter o padrão e o nível de aprendizagem também. E também eu acredito que o tema, né? Se você vai trabalhar um tema, as cartas de preferência ter todos o mesmo tema, né? Aí pode ser feito um outro jogo com outro tema. Até porque ela pode ser feita como uma revisão de uma aula. Então, aqui, para ações para trabalhar essa aula, né? Dentro dessa estratégia, aqui ele sugere 2 aulas. No caso de você construir os flashcards com o aluno. Então, na aula 1, vai ser feita uma retomada conceitual do assunto, né, que você está trabalhando, que vai depois a apresentação dos flashcards, né, ou seja, trazer para o aluno como é isso, né, como vai ser o trabalho. Aí depois a construção, aqui ele diz construção guiada, né, até relembrando aqui a questão da gestão de sala, que é o formato importa. Isso também, ó, serve para recuperação de aprendizagem, nivelamento, tudo isso. E aí, então, a produção. Aí, na aula 2, aí, então, a execução do jogo, né? Então, na aula 1, vai construir o jogo com os alunos. Na aula 2, então, vai ser a execução do jogo, né, em si. E poderá haver também a discussão e a reflexão, né? Então, após, né, eles terminarem ali, fazer uma reflexão de como foi, né, dos acertos e erros, né? E um planejamento formativo, né? No caso aqui, se você já vai levar os flashcards prontos, aí, então, provavelmente você vai ocupar apenas uma aula, né? Aí
Então, depende aí do como você vai trabalhar. Agora, então, nós vamos ver sobre o descritor dessa aula. Então, observe um item que desenvolve a habilidade do descritor D31 da matriz de referência. Determinar a solução de um sistema linear associando-o a uma matriz. Então, esse é o descritor, tá? Determinar a solução de um sistema linear associando-o a uma matriz. Então, o que esse descritor ele proporciona, né? Esse descritor ele deve verificar a habilidade de o estudante identificar a matriz escalonada que corresponde à matriz aumentada do sistema dado. E a partir de uma matriz escalonada que representa um sistema, determinar os valores das incógnitas variáveis. Essa habilidade é avaliada por meio de situações problemas contextualizadas, mas não se exige do aluno que ele saiba montar o sistema de equações a partir do problema. O sistema é montado para o aluno. Então, dentro desse descritor, né, não tem essa exigência de que o aluno já saiba montar o sistema, né? Seria apenas reconhecer esse sistema, identificar, né, e associar a uma matriz. Então, as questões, né, que atendem esse descritor, geralmente já vêm com o sistema ali, né, montado para o aluno, apenas para ele fazer identificações. Acho que na sequência aqui agora nós temos uma questão que contempla aí esse descritor. Então, essa questão, ela tem aqui, né, o contexto, né, da onde vai pegar os dados, que a gente chama de enunciado, né, não sei se é uma situação aqui de 3 locadoras de veículo, né, aí vem lá o nome, e aí depois, então, ele já coloca o sistema organizado ali, ó, né, então, representa a exposição, a matriz, né, organizada, ó, representa a exposição sumária do item, englobando o comando. Tá, então tem a matriz, e aí, então, ele vai, né, identificar qual sistema refere-se a essa matriz, né? Então, na sequência, nós vamos ter aqui o comando, ó. Então, o que se espera que o aluno faça? Né, ó, dessa forma, qual é o sistema indicado na representação matricial? Exatamente, né? O que ele quer, o que quer que o aluno faça é olhar essa matriz e identificar aqui agora o sistema que corresponde a ela. Aí, então, o comando, né, direciona o estudante para aquilo que se espera dele no item e deve se conectar com a habilidade avaliada pelo item e é essencial que seja assertivo e claro, né? Isso aqui nós já vimos no encontro passado, né? Também uma questão que colocava esses itens aqui para a gente. E aí, então, nós temos sempre uma das alternativas que é o gabarito, né? Ou seja, a resposta correta. E temos também a questão dos distratores, que a gente viu também no encontro passado, né? Então, quer dizer, qualquer outros desses itens aqui, né, pode confundir o aluno em alguma coisa que, de repente, o aluno possa achar que pode ser a resposta. Então, são os distratores, que, na verdade, eles representam caminhos plausíveis, ou seja, possíveis de ser, embora errados, né? Mas os estudantes podem percorrer ao raciocinar para responder ao item, né? Então, mesmo errado, mas muitas vezes o estudante que não prestou muita atenção ali, ele acaba, né, optando por outra
outra dessas alternativas. A estratégia discutida representa uma excelente oportunidade para aprimorar o aprendizado dos estudantes, suprindo lacunas e tornando a experiência educacional ainda mais rica. Nós temos aqui a aula, né? Deixa eu só ver aqui. Eu sei que alguns, de repente, não têm o primeiro ano e gostaria de se colocar a par, né, do que a gente está aqui falando, né? Então, eu vou só ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia aqui de como essa aula acontece. Tá? A gente só vai dar uma rápida olhadinha aqui na aula. Então, é uma aula do primeiro ano, né? Ela fala do escalonamento de sistemas lineares 1, e é a aula 25, tá? Então, quem não tem aí o primeiro ano, né? Só para se colocar um pouquinho a par da aula. Então, olha lá, o objetivo dela é resolver sistemas lineares 3x3, utilizando o escalonamento. O Jurandir diz que não tem o médio, né? Isso. Ok, então, daí é bom que a gente se coloca a par, né, do que a gente está falando aqui, né? Às vezes, aí a aula, ela sempre começa, né, com uma conversa, né, um início de conversa. Então, sempre traz uma contextualização, né, algumas vezes uma pergunta norteadora. Aqui é a história de 3 amigos, né, que vão fazer uma viagem, cada um tem uma exigência diferente, né? As exigências aqui deles, ó, um quer economizar, o outro quer conforto e o terceiro quer aventura. E aí o desafio é encontrar um roteiro que atenda a todos sem prejudicar nenhum. Né? Então, a pergunta aqui é: como equilibrar esses 3 interesses ao mesmo tempo? Né? Aí depois, então, vai tentando resolver aí a situação, né? O professor vai colocando essas reflexões para o aluno, né? E depois tem umas perguntinhas aqui, né? Se for uma turminha que presta bem atenção, né? Eles vão estar mais assim prontos, né? Para estar respondendo. Então, levante a mão quem concorda que o método de escalonamento resolve qualquer tipo de sistema. Né? Depois, quem concorda que o método de escalonamento resolve apenas sistemas lineares específicos. Né? É claro que eles já tiveram aí algum entendimento sobre, né? E aí, então, vai então, mostrando ali a questão do escalonamento, né? Aqui no passo a passo, tá? Como a explicação, né, de como proceder aí. E depois vamos passar por tudo isso daqui, só para a gente se colocar a par. Ela traz 2 opções de exercícios, 2 ou 3 opções, se não me engano. Tá, daí vem a resolução, né? E vem o praticando 1. Aí, a partir do que vimos nessa aula, antecipa a escrita, escalonando e resolvendo o sistema. Né? Então, apresenta o sistema, o professor dá um tempo ali para os alunos fazerem, depois eles podem socializarem as suas estratégias de resolução. A garganta está ficando meio... Tá, depois aqui a resolução, né, do praticando 1, né, como todos o slide traz, né, a resolução. Aí resolveu, fechou ali, depois vem o praticando 2, que é para verificar a terna, né? Se ela é a solução do sistema. Isso. Aí. E depois tem mais 2, tem 2 exercícios, né? E depois tem mais 2 do Pratique Mais dentro dessa aula, né? Claro que a gente sabe que precisa exercitar mais, né? E depois vem aqui a questão, a Khan Academy, trazendo também o tema, né, para você trabalhar no momento propício lá com os alunos. Então, é uma aula, né,
normal aí do nosso RCO, mas que poderá ser, né, utilizada dentro dessa metodologia, né, do flashcards. Né? Não sei se vocês acharam que realmente é fácil fazer aí com essa aula, se vai proporcionar questões assim rápidas, de entendimento rápido, né? Questões curtas, para poder estar trabalhando com o aluno. Tá? Deixa eu voltar aqui no nosso roteiro. Espera aí, alguém. Introdução de sistemas mais simples, para que eu tenha essa observação. Deixa eu ver. Escalonamento resolve. Eu acredito que teria que trabalhar mais momentos, né, também, assim, dessa aula, né? Pode falar, Cristina. Vamos lá. Bom dia a todos. Olha, professora, eu penso, Cris, essa forma, essa aula para ser trabalhada, o flashcard, ele é muito, assim, bacana, numa parte mais teórica, numa parte mais de raciocínio lógico, numa parte mais de cálculo mental. Cris, ouvindo, assim, eu falei, sistema linear. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, os nossos alunos, eu vou falar pelos meus, eles precisam de tempo para fazer, de calcular, por mais que o sistema esteja pronto, por mais que a coisa, eu acho que eles não foram felizes na escolha do conteúdo para utilizar essa técnica, método, técnica, não sei. Certo? Então, assim, Cris, penso dessa forma, eu acho que o sistema linear, ele é assim, bem assim... trabalhoso para fazer, trabalhoso assim, tem os cálculos, tal, não sei o quê, por mais que eu coloquei o sistema pronto, por mais que eu fiz isso, por mais que eu fiz aquilo, então, assim, o nosso aluno, eu vou falar o meu, né, eu tô falando meu aluno, ele não abstrai dessa forma, ele dá trabalho para resolver um sistema, é complicado resolver um sistema, eles não resolvem um sistema assim. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu tô aqui escutando você, mas assim... Então, assim, é uma técnica bacaníssima. Ela é ótima, essa técnica, sabe? Mas eu penso, assim, um cálculo mental, uns números positivos e negativos lá nos inteiros de cálculo, uma coisa que você visualiza e você já tem a resposta só no você visualizar. Então, assim, agora um conteúdo mais complexo, um conteúdo mais complicadinho, só se fosse a parte teórica, a parte... Aí eu concordo plenamente. Agora, quando a gente se refere ao... Por mais que você fale assim, o sistema vai estar pronto, vai estar pronto, vai estar pronto, mas ele tem que calcular para saber. Ele tem que fazer. E resolver um sistema escalonamento, não é facinho. Porcentagem que o professor está falando, ótimo. Eu acho assim que os conteúdos para você trabalhar no flashcard, ele é assim, um conteúdo que você olha e sabe a resposta. Você não precisa de muitos cálculos para você saber a resposta. Então, assim, eu acho uma técnica assim, show legal, de bola. Né? Isso. Né? Show de bola. A gente já usava, nem sei que nome que a gente usava para isso daí, né? Porque, igual você disse, cada época tem um nome diferente. Isso, né? Vai mudando, né? Vai e volta, mas assim, no escalonamento, no sistema linear, eu tô aqui com o meu estômago quase pulando para fora. Calma. Assim. Não, né? Precisa. Não, eu sei, claro que está sendo colocado para nós, professores. Entendeu? Uma técnica, uma atividade que vai ser trabalhada com professores. Beleza, certo? Mas, assim, eu não me vejo trabalhando esse conteúdo com esse método, essa técnica, não sei. Certo? Eu não vejo. Assim, para nós, professores, é uma coisa. Só que quando a gente está vendo as coisas, você está vendo, imaginando você lá na sua sala de aula. Isso, exatamente. E aí, quando você estava falando, tal, não sei o que, eu falo, meu Deus. Eu falei, será que é só comigo? Será que são os meus alunos? Então, assim, igual eu falei para você, meu estômago tá pulando aqui, né? Falei, não, eu vou ter que falar, não vou me aguentar. Que ótimo que você falou.
É isso mesmo, então, assim, gente. igual eu disse para você, o método, a técnica, ó, é show mesmo, porque eles realmente fazem, eles realmente estudam, eles mesmo, na questão da competição e tal, é show. Mas para esse conteúdo, acho que puxa um pouquinho, né? Não vai eu ficar... acho que não vai dar muito certo. Eu acho que com esse conteúdo não vai dar muito certo. A gente pode trocar o conteúdo. Eu acho que trocando o conteúdo, eu acho que vai ser um pouco mais simples. Porque lá na parte de matriz, na introdução de matriz, que é uma parte bem teórica, tal, de vários... Concordo plenamente. Agora, sistema linear? Exatamente, gente. Mas, assim, é muito importante essa participação de vocês, tá? Não importa se a gente vai falar algo contrário, né, ao que está sendo apresentado, né? Sinal que a gente tem a competência para analisar isso, né? Então, se é uma sugestão, uma proposta, né? Mas agora, ó, você vai escolher uma outra aula, um tema, né? Diferente, poderá ser, mas se alguém se sentir à vontade para fazer aí dessa a aula mesmo, de repente alguém tem uma ideia aí, né, que dá certo, né? Porque agora nós vamos fazer um card, né? Nós vamos ter uma atividade aqui. Hoje a nossa atividade, ela não vai ser assim nos subgrupos. Ela vai ser aqui todos juntos, né, compartilhando o mesmo material, mas cada um vai fazer o seu. Eu vou disponibilizar aqui para vocês um material que já vai estar com o nome de vocês, né? Então, como que vai ser? Vocês vão ter duas cartas, duas partes ali, né, no material, que já vai estar com o nome de vocês. Por que dois, né? Em um deles, você vai fazer a pergunta, ou questão, e no outro, você vai fazer a resposta, né? A ideia ali que a gente vai vivenciar seria uma construção, né, de um jogo, mas aqui não se preocupem, todos podem fazer de temas diferentes, é só uma vivência, né, aqui. E aí, então, né, você vai fazer do tema que você achar melhor. Pode aproveitar algo que você já está fazendo no momento, aí na sua sala, né? Pode ser de qualquer ano ou série que você tiver, tá? Fique tranquilo. Então, agora chegou aí o momento, né, do em ação que nós vamos fazer hoje, ó. Aqui diz sobre a aula 25, mas você pode escolher aí qualquer outra aula ou tema. Você vai fazer, então, a edição frente e verso, né? Como eu já falei. Na frente, você vai colocar uma pergunta ou uma frase instigante. Pode utilizar imagens também relacionadas ao contexto. E no verso, né, que vai ser ali, será destinado à resposta ou comentário complementar. Ok? Então, agora eu vou colocar aí para vocês esse material, o link dele. E aí, então, nós já vamos começar a fazer. Eu vou colocar ele ali compartilhando, né, para ir acompanhando vocês fazendo. Opa, deixa eu achar meu chat aqui, pronto. Então, aqui é o link do material. E já lembrando, então, agora, pessoal... Peraí, acho que foi o link aí, né? Apareceu aí para vocês? Sim? Pode falar, Juliana. Eu acho que eu não tenho aí nesse, né? Que eu sou da outra turma. É verdade, eu vou colocar um com o seu nome lá, tá? Tá. Acho que é só a Juliana, não tem mais ninguém repondo aqui hoje não, né? Eu coloco lá. Então, pessoal, deixa eu compartilhar o material aqui com vocês. E aí já
A gente vai acompanhando aí vocês fazendo. E tudo mais. É para cada um fazer um card, professora. Isso, exatamente. Tá. Aí você já tem o seu nome em 2, né? Porque você vai fazer... Em um deles, você vai fazer a pergunta, no outro, você vai fazer a resposta, tá? Deixa eu organizar aqui, colocar um nome lá para Juliana. Gente, é só... Alguém até já sabe, é só você clicar sobre o nome, ó, por exemplo, aqui, ó. Cristina, ó. Aí você já pode escrever, tá? Ó, só clica sobre eles, você já proporciona para você escrever, tá? Se quiser apagar o nome ou deixar, independe aí. É até melhor deixar, de repente, para saber. Deixa eu colocar um lá com o nome da Juliana, para ela poder fazer também. Deixa eu colocar aqui. Do ladinho desse aqui da Valéria. Gente, lembrando, de repente, tá? Às vezes, isso aqui é necessário você ter acesso ao Canva, tá? Quer dizer, se às vezes alguém não estiver conseguindo, não sei se tem... se alguém não tem a conta, nunca fez acesso no Canva, então pode ser que não esteja conseguindo. Mas acredito que todo mundo já teve uma experiência de trabalhar, né, no Canva. Aí, muito bem. E também, pessoal, esse material... eu estava falando, acho que acabei falando outra coisa e esqueci de terminar o assunto. Então, é assim. Hoje, lembra que eu falei que hoje a gente tem o portfólio? Então, quando vocês terminarem de fazer aqui a pergunta de vocês e a resposta, nós vamos, então, colocar isso aqui lá no portfólio, tá? Então, de que maneira, né? Ó, você está vendo, pode ser o link ou até mesmo um print, né? Você pode posicionar, por exemplo, ó, aqui está as perguntas de alguns. Aí você pode pegar aqui, ó, abaixo vai ter a sua resposta. Então, você pode fazer um print de tela e levar esse print lá no seu portfólio, na reunião 4. Eu não estou lembrando o número do slide, mas é o segundo slide da reunião 4. Então, você pode pôr o print ou o link. Se conseguir as duas coisas, mas não é necessário, tá? Ou uma coisa ou a outra. Então, como é que você vai fazer? Ó, tá vendo esse compartilhar aqui? É só você clicar aqui nele, ó, já vai aparecer aqui, eu já deixei qualquer pessoa com link, né? Pode editar. E aí é só clicar em copiar o link e aí levar o link lá no seu portfólio, tá? Então, é bem simplesinho, ok? E que mais? Daí é basicamente isso. O portfólio, ele pede uma reflexão do dia de hoje, né? O que você achou? Você acha que pode levar isso para a sua sala, para a sua experiência, ou até mesmo para a sua implementação. E depois, então, pede colocar esse link lá, ok? Link ou print. Eu também vou deixar na nossa sala lá no Class, acho que eu vou fazer isso agora. Que aí, se de repente alguém não conseguir fazer agora, não conseguir terminar, pode voltar, ir lá, fazer, né? E também para estar visualizando, né, o trabalho. Deixa eu colocar ele lá no...
Tá? Vamos fazendo aí que eu vou colocar lá na nossa sala. Professora, pode ser qualquer assunto, de qualquer assunto ou tem que ser de sistema? Não, você pode escolher uma outra aula, tá? Não precisa ser exatamente dessa, até porque, né, vários aí acharam que não é muito fácil trabalhar esse tema, né, com os alunos, né? Esse tema nessa estratégia. Então, pode ser qualquer outro. É mais para a gente ter uma experiência de estar confeccionando. Prof, ali Diga. tem que colocar o link aqui do Canva, né? Eu estava fazendo, eu perdi a explicação. Não, é tranquilo, é só você clicar no compartilhar, que aí você depois já copia o link, abre uma opção de copiar o link. Tá? Qualquer coisa, deixa eu só terminar aqui, eu posso estar te ajudando. Prof, aqui eu vou trabalhar, eu vou jogar com o aluno, porque daí só eu e o aluno. Não tem uma opção de trabalhar com mais. Então, eu estou jogando com ele. Eu posso modificar também, fazer, tipo, as cartas, e daí ele vem até aqui na mesa. Tem aluno que eu atendo aqui em cima e tem aluno que eu atendo no meio. E precisa ser exatamente do ensino médio, porque daí eu tenho um aluno que é fixo no ensino médio. Ele vem receber o tratamento e daí tem aula aqui com a gente, que ele não pode ir para a escola. Então, pode ser de outra série também? Pode ser, né? A estratégia, ela proporciona... Mas tem que ser do ensino médio ou pode ser do fundamental? Porque aqui é mais o fundamental que a gente atende. Porque, assim, eu teria que ser um aluno que eu atendo, assim, como eu vou explicar? Contínuo. Porque senão, olha, eu teria que dar aula, explicar e daí aplicar a técnica. Tudo junto. Tá, pode ser do fundamental, Cibele, tá? Não tem problema, não. Tá bom. Você faz uma questão do fundamental, sem problemas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá saindo. Todo mundo tá conseguindo, gente? Prof, a Juliana, eu fiz lá, mas a letrinha ficou bem pequena, não consegui melhorar, não. Na verdade, é um pouco complicadinho, mas dá para aumentar, sim. Vamos ver lá. Ela tem um jeitinho de aumentar. Aqui a pergunta ficou boa, né? É a resposta que ficou minúscula. Não tá tão pequena, não. Mas é isso que você queria, como né? É bastante coisa, né? Se a gente aumentar mais, ela vai desconfigurar. Tá. Vai sair do espaço aqui, tá? Não, tá bom. Outra dúvida. O link, aonde que eu copio esse link para pôr lá no... Aqui, ó, compartilhar, ó, você tá vendo esse compartilhar? Tá, aí, ó, clica aqui. Aí já vem aqui, ó, copiar link. Tá, beleza. Certo? Obrigada. De nada. Ó, alguém também que não tinha entendido ainda, gente, ó, a gente tá assim, ó. Clica nesse compartilhar, né? E aí, copiar link. Certo? É que aqui a gente está dentro do Canva, né? Ó, fazendo uma atividade num ambiente diferente. Mas é bem usado, né? Eu vejo a habilidade que os nossos alunos têm para trabalhar, né, no Canva. Eles fazem, bom, não sei, né? Pelo menos os meus de ensino médio, a gente propõe alguma forma de trabalho para eles, né? Exatamente se for um trabalho assim que exige um visual, né? Eles já estão tudo lá no Canva fazendo, né? Esse ano está mais limitado, porque
para usar o celular, né? Precisa autorização, entre outras coisas, mas até o ano passado, os danadinhos era tudo o Canva. Pode falar, Juliana. Professora, essa semana eu tive uma experiência bem legal, eu usei o Kahoot, eu não conhecia o Kahoot. E eu achei muito legal, os alunos gostaram bastante. Eu estava trabalhando razão e proporção no 9º ano e selecionei as atividades em cima disso. Foi muito legal. Você construiu tudo, né? Eu loguei no Kahoot e coloquei o tema que eu queria e ele criou as questões. Ele cria, né? Ele cria. Daí os alunos com o tablet ia respondendo. Daí tinha os pódios, tem os pódios, né? Tem isso. É a competição, quem tá né? em primeiro lugar, né? Isso. Assim, isso. Muito isso legal. aí instiga bastante eles, né? Foi, eu achei muito legal. Que ótimo. Tem um também que agora esqueci o nome, mas nossa, eu tô com problema de esquecer as coisas. Eu já usei bastante também esses assim com os alunos. E eles gostam. A aula vira uma alegria, né? Lógico que essas coisas tudo dispõe um pouquinho do tempo da gente, né? Mas é gratificante, né? Depois. Muito bem. Especialmente, bom, não é só os menores, não. Os maiorzinhos também gostam de coisa que ganha, né? E que eles gritam um pouquinho na sala. O pessoal já está... A maioria já está fazendo, né? Eu não consigo mexer, ficou pequenininho, eu não sei mexer nessa parte, não sei. Deixa eu ver, assim, Valéria. Ou não foi? Eu acho que não atualizou aqui para mim ainda. Eu vou ter que depois fechar ele, tirar da apresentação para ele atualizar. Deixa eu ver. Eu não sei mexer neles. Não sei mexer no... Mas, deixa eu te falar aqui, se, por exemplo, esse aqui, quando você está vendo aqui desse que eu estou mexendo aqui? Quando você pode fazer aqui, tem essa... Não. Ele aparece um... Agora não está aparecendo. Pode falar, Johnny. Você quer aumentar o tamanho da letra? É isso. Ali em cima, está escrito Open Sans. Aqui, ó. Aí no mais você aumenta o tamanho. É verdade, ó. Fonte, né? Deixa eu ver não, professora. Ali no 32. Sim. Aí tem o mais para aumentar e o menos para diminuir. No caso, esse aqui que eu tô... Ele está com o tamanho de 32. Ele está no 32, que é um tamanho bom. Né? Daí você pode aumentar aqui, ó. Você está vendo, Valéria? Tô. Vou ver se eu consigo aumentar mexer, ou diminuir, ó. Tá? Aí, ó, muito bem. É que tinha também, ontem a gente estava vendo, aparecia um comandinho aqui, mas agora não estava aparecendo. Por aqui é até mais fácil, ó. Aqui, a fonte é o estilo, né, da letra, isso. Tem vários... que nem no Word, né, tem opções aqui de fazer... Muito bem, aí a gente vai aprendendo algo, né, vai aprendendo, aperfeiçoando. Isso é bem importante. Eu acho que alguns aqui que não está aparecendo para mim, eu vou ver se consigo dar uma atualizada aqui. Tem uns bonitinhos com figurinhas, ó. Legal. Muito bem. Aí, deu certo aqui, ó. Tá, deixa eu ver se ele dá uma atualizadinha.
Tá, daí, pessoal, esse material, ele vai ficar para vocês, além de ficar lá no seu portfólio, ele também vai estar lá na nossa sala, já coloquei lá, material dos encontros, tá? Então, qualquer coisa, se você quiser, né, fazer alguma mudança, né, você pode fazer isso em algum outro momento. O meu que ele não atualizou ainda não. Mas ele vai atualizar. Depois. Então, professor, então é só fazer uma pergunta e a resposta, né? Isso, só isso, tá? Porque a ideia, né, para ficar na ideia do CARDS, né, que na frente ali seria assim, né? Se a gente fosse manipular esse material aí, a gente ia recortar, né, ali as cartas e daí colar elas, né? Aí na frente a pergunta e atrás a resposta. Essa é a dinâmica, né, do CARDS. O aluno ele vai estar com a pergunta, né? Ele vai responder e conferir logo a seguir se ele acertou, né? Acho que isso aqui é bom até para a gente trabalhar até tabuada com eles, porque, gente, os meus alunos, eles não sabem tabuada, né? Eles ficaram tão acostumados a fazer tudo em calculadora, celular, que terceiro ano do ensino médio não sabe tabuada. Então, fica lá, se pegando lá com 6 vezes 8, 7 vezes 9, né? Se bobear, não sabe nem 2 vezes 4. Professor, e agora, depois depois que estiver tudo pronto, que vai mandar lá pro arquivo, a gente vai fazer uma cópia? Você pode mandar a qualquer momento, porque ele vai atualizando, tá? Mesmo que depois forem fazendo mais coisas depois, ele vai atualizando. Bom, já estou vendo aqui, praticamente todo mundo já conseguiu fazer. Alguns aqui é porque não estão atualizando ainda. Marilson, muito bem. Aí, ó, cada um fez, né, o conteúdo que está trabalhando, né? Uma coisa legal. Mas aí, gente, a partir aqui dessa experiência aqui, dessa vivência, então, vocês podem construir, né, um jogo todo, né? E também aqui ele não fala um limite, né, de questões. Você pode dispor de quantas questões você julgar necessário, né? Não tem, assim, uma exigência de que tenha que ter 10 questões, 20 questões, né? Vai do que você tem aí como uma proposta de trabalho, certo? Muito bem. Acho que todo mundo já conseguiu, né? Eu vou seguir o nosso, tem uma diversidade aqui de conteúdos, hein? Que legal. Teve aqui o Rafael fez, ó, de uma matriz, né? Talvez não dá para fazer um jogo muito longo, né? Mas Professora, daí para preencher o slide é só o da reunião 4, né? Com o link e com a reflexão. Isso, só da reunião 4. Tá, tranquilo. Já preenchi, professora. Ótimo. Que é o dia de hoje, né? Uhum. Ok. Aí eu vou estar pegando, então, agora para vocês também os links que a gente tem que responder hoje, tá? Para ir adiantando aí quem já terminou. Vou deixar aí compartilhadinho, mas aqui eu já coloquei o roteiro para mim pegar os links e deixar aí no chat para vocês. Então, nós temos aqui
no dia de hoje o link do formulário de avaliação do dia. Ah, Johnny, depois você responde esses formulários, tá? Eles estão lá no grupo de WhatsApp também. Não esqueça. Deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui. Ó, esse é o de avaliação do dia, né? Aquelas perguntinhas. Vocês podem estar colocando lá como sugestão, gente, até aí a opinião de vocês mesmo, tá? A questão que vocês acharam aí sobre a aula, né? E o uso da estratégia. Então, fiquem à vontade. Isso vai ajudando a construir melhor os formadores. E depois, então, eu vou colocar o link da verificação da aprendizagem, né? Que é essa novidade que nós tivemos aí. Lembrando, né? Nós não temos pontuação de nota, é apenas uma verificação, até bom para a gente mesmo, né? Ver se a gente... Esse link, ele é maior que o outro, tá? Para diferenciar um pouquinho aí um do outro. Professora, então, eu coloco a minha turma de ontem, o que eu faço? Você coloca a sua turma, tá? Turma C. Beleza. Que daí ele vai, contabiliza lá para a sua turma. Que mais? Depois eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar aqui para a gente só finalizar. Muito bem. Se alguém não terminou ainda lá o CARDS, tá? Isso, a nossa turma agora da manhã é a turma G. Isso mesmo. E o nosso tema é matemática EM, né? Ensino médio. Até porque lá tem um monte de matemática. Esse ano apareceram mais temáticas, né? Dentro da matemática, da língua portuguesa. Então, aqui a gente teve os links, né, Opa! Estou clicando em mensagem errada aqui. Aqui já fizemos, ó. Aqui, eles estão colocando agora aqui, pessoal, sobre... eu não sei se é exatamente essa turma, né? Mas quando vocês fazem aquele formulário de avaliação e que colocam lá nas sugestões, né, sua opinião, ó. Então, aqui, ó, professor, sua opinião e considerações são importantes para a nossa formação. Então, aqui algumas, né, que eles elencaram aqui e uma aqui que ficou em evidência. Tudo bem, Silvia, tá? Tranquilo. Obrigada. Então, aqui, ó, está tudo ótimo, foi da nossa temática, ó. Top, né? Alguém que respondeu ali, top, muito bem. Alguém que respondeu, maior interação com os colegas sobre os assuntos abordados. E aqui, nada, está tudo muito ótimo. Então, são para mostrar para vocês agora, né, assim, o que vocês estão contribuindo ali, né? Então, você pode contribuir, gente, com o que você realmente achou, né, do que foi trabalhado hoje, né? E é bom, assim, que coloque, né, a sua opinião, tá? Pode contribuir sem medo de achar que isso vai reverter para você em alguma coisa, né? Pode reverter em melhorias, com certeza, tá? Mas, assim, às vezes a gente fica um pouco preocupado em realmente colocar a opinião, mas eu acho que é assim que a gente se constrói, né? E aqui, então, né, ó, vocês pediram e a gente atendeu. O que eles fizeram para a reunião de hoje? Talvez não foi um pedido de vocês, mas pode ter sido de outras turmas. O momento vivência, ele foi estendido, né? Teve um tempo maior aí, não sei se vocês observaram, para que vocês
possam aprofundar a exploração da metodologia, né? Então, hoje vocês tinham aí, embora foi uma atividade simples, mas vocês observaram que a gente teve um tempo aí bem tranquilo para estar fazendo, tá? Daí aqui o formulário, a síntese, né, ó, sobre o dia de hoje. Então, você já refletiu sobre o potencial dos flashcards para tornar a aprendizagem mais envolvente e significativa? Então, pense em como essa estratégia pode ser aplicada na sua sala de aula, de forma criativa e eficaz. Então, nós tivemos aqui algumas sugestões. Com certeza, né, você, professor, né, vai ter aí agora, né, outras, né, da sua criatividade, com certeza, para aplicar nas suas salas, de acordo com a sua realidade. Bom, sobre o portfólio, né, já falei, vocês estão aí já fazendo. Só uma dica, né, não deixe acumular aí esse portfólio para fazer depois, né, porque tudo se complica, né? Primeiro porque você já vai ter esquecido o que a gente fez, vai ter que ficar revisando, né? E aí também porque a gente não tem um tempo, né, muito legal aí para estar fazendo em outros horários. Então, agora, conseguindo fazer agora ou logo a seguir, né, é bem melhor. Aqui tem algumas material, né, sobre... Ah, tudo bem, tá? Ok, Adilson. E também, eu já coloquei esse daqui para vocês lá na biblioteca, eu vou estar colocando os outros, tá? Mas qualquer coisa aqui no roteiro tem, caso vocês queiram saber. Olha aqui, temos uma agenda legal aqui, ó, 10/7 a 23/7 é o nosso recesso escolar. 28/7 a 1/8 é a ação Fala Estudante, é o que acontece na escola. E agora, então, né, nós vamos registrar aqui a nossa reunião com um print, tá? Mas fiquem tranquilos, quem ainda não terminou, temos um tempo ainda. Deixa eu parar essa apresentação para que a gente possa... Muito bem. Então, vamos fazer o print. Aquele sorrisão bonito de print. Ai, ai. Fazer vocês rirem um pouquinho. Nossa, todo mundo ficou de sorrisão mesmo, hein? Tá ótimo, pessoal. Obrigada pelo momento sorriso. Tá? Então, pessoal, ó, quem já terminou tudo, né, que tá tranquilo, fiquem à vontade para sair. Os que não terminaram, pessoal, ainda vou ficar mais uns minutinhos aqui ainda, né, porque ainda temos um tempinho. Se tiver dúvida, pode estar tirando a dúvida, ok? E para os que já estão saindo e para todos, né, agradeço a participação do dia de hoje e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professora. Obrigado pela oportunidade. Tchau, obrigada a você, Juliana. Fala, Marilza. Professora, o link que você postou aqui é só mesmo daquele formulário de avaliação da aprendizagem? Não tem aquele formulário de avaliação do curso que a gente faz sempre? Ou fui eu que não achei o link? Ah, então você não achou. Deixa eu colocar ele novamente. Espera aí que eu tenho que pegar ele de novo aqui no roteiro. Porque eu já respondi um formulário, mas é de avaliação da aprendizagem. Isso. Agora eu vou colocar de novo para você aí, tá? Tá. Aqui no chat.
Prontinho, acabei de colocar aí, tá? Ok. Achou agora? Obrigada. Achei, obrigada. Oi, prof. Bom dia. Oi, bom dia. Letícia. Oi, Lê. Eu participei aqui do desfile, agora consegui sair um pouquinho lá, mas fiz o que pude. Que ontem eu não pude participar. Perfeito, gente, pode voltar a fofocar. E amanhã. Que susto, Marisa. Não, eu só abro quando eu vou falar com ela. Ah, pera um pouquinho, Letícia, deixa eu só parar a gravação aqui, daí a gente conversa um pouquinho. Eu quero entender se você conseguiu fazer